Vamos a mais um Conexão CrossFox. Hoje nós estamos recebendo o engenheiro eletricista Daniel Bento, homem de 35 anos de experiência no mercado. Hoje ele trabalha muito com redes subterrâneas de energia e é o CEO da Bauer Brasil. Depois ele vai dizer se eu falei certo. A gente já tentou um pouquinho aqui antes, mas depois ele vai explicar. Mas vai dizer principalmente qual o trabalho que ele faz, que é um trabalho muito especial e diferente. Daniel, ótimo te receber aqui. Muito obrigado. A satisfação é enorme estar aqui contigo. Muito obrigado. Baur, eu escuto um monte. E qual é o certo? Baur do Brasil, mas está tudo bem. Como eu gosto de falar, fala do jeito que você se sentiu bem, para mim está ótimo. O que é essa empresa? É uma empresa de alta tecnologia, foi fundada em 1945 na Áustria e é líder mundial na fabricação de equipamentos para manutenção em cabos isolados. A gente também tem toda uma linha de óleo para teste de óleo isolante, mas o forte da Bauer, essas duas linhas e localização e diagnóstico em cabo isolado. Então, lugares que tem muitos cabos isolados, por exemplo, vamos falar da minha antiga empresa, uma empresa que eu tenho com muito carinho, é a Eletropaulo, que tem bastante cabo isolado, por exemplo, na Paulista, na região da Faria Lima. Ali você precisa se fazer a manutenção desses cabos. E a Bauer fornece esse equipamento e a tecnologia e conhecimento para você conseguir cuidar desse ativo. Poxa, é extremamente importante, porque se não tiver um diagnóstico, você não sabe o momento de trocar. E se não tiver o diagnóstico, você pode trocar antes da hora. É mais ou menos por aí, né, Daniel? Exatamente. Para você cuidar, ter uma boa saúde, você precisa fazer seus exames. Então, quando você é muito novo, você não precisa fazer tantos exames. Numa obra de engenharia, a gente chama de ensaios de comissionamento. Você precisa passar pelos ensaios de comissionamento. Mas depois que você passou por essa fase, a gente chama de curva da banheira, aonde as falhas acontecem, são falhas infantis, mortalidade infantil, esse é o termo. Aí você tem uma fase de platô, que ela vai embora sem grandes problemas. Aí você vai chegar no final da sua vida, da vida útil. Isso qualquer coisa, qualquer equipamento e cabo é isso. Qual que é a solução? É você medir isso daí e saber como que está a saúde do seu cabo. Porque cabo é muito caro, não dá para sair trocando tudo. E você tem técnicas para saber aonde você tem que colocar seu dinheiro, aonde o seu investimento é melhor, ou seja, cuidar do ativo. Você usou o termo coração? Coração de ano em ano é bom se fazer um examezinho. E os cabos? Os cabos também. De ano em ano? Não, ano em ano não. Primeiro você precisa tirar uma fotografia e saber como é que ele está. Eu sempre recomendo uma medição, porque você nunca sabe, você chega numa fábrica, uma grande empresa que tem muitos cabos, e você não tem a menor ideia como é que está lá. E o engenheiro de manutenção, ele está tão atolado nos trabalhos dele, ele tem que cuidar, Flávio, da subestação. Então lá tem disjuntor, tem transformador, e aí vai lá, faz o físico-químico, rigidez de contrato no disjuntor. Ele vai fazendo isso, daí chega no cabo, ele não faz nada, porque ele fala, não vou fazer nada nesse negócio, é melhor não mexer. Só que a energia passa por... Toda a energia da fábrica, da planta dele, passa pelo cabo. Então ele tem que parar e fazer um ensaio. Tem ensaios específicos, tangente delta, descarga parcial e teste de tensão aplicada em VLF. Se ele fizer isso, ele vai ter conhecimento do ativo dele, ele conhecendo o ativo dele, ele vai conseguir direcionar o investimento e direcionar a manutenção de uma forma bem assertiva. Isso vale também para fiações públicas. A gente tem muito pouco cabeamento. Eu preferiria que não tivesse mais essas fiações aéreas e fosse tudo cabeado. Seria o ideal, no meu modo de entender, em todos os sentidos, até para evitar queda de energia. Mas isso é outra coisa. Isso é filosofia. Mas também para redes sob cuidado de prefeituras, de estado, vocês também trabalham? Trabalhamos, mas eu gosto... Eu gosto desse tema de rede subterrânea, né? Eu queria te falar alguns números que a gente tem, que a gente acompanha. O Brasil tem uma máxima que eu
eu faço uma meia-culpa. Eu também ajudei a propagar essa falácia, que é, rede subterrânea é muito cara e a gente não deve nem discutir isso, que é o famoso quem paga a conta. Uhum. Eu gosto de inverter um pouco essa pergunta. Eu gosto de perguntar o seguinte: quem está pagando a conta para o Brasil não ter essa rede subterrânea? O Brasil hoje tem 0,4% de rede subterrânea. A Alemanha tem 80%. Tá bom, a Alemanha é um país rico, Daniel, ok. A produtividade da Alemanha, tem alguns artigos que mostram, que é em torno de 5 vezes melhor do que a nossa produtividade. Então, eu acho que o primeiro ponto que o primeiro ponto que paga a conta é a nossa produtividade. Porque no Brasil você fica em média 10, 11, 12 horas. Teve ano que já bateu 16, 18, tá? Eu vou falar os últimos indicadores. Sem energia, o que significa isso? Eu, você, as universidades, a São Judas, Hospitais. escola, indústria, fica em média 12 horas sem energia no ano. Você tem noção de quanto que é a Alemanha? 12 minutos. Não. 12 horas, 12 minutos. E energia, é óbvio falar isso, mas energia ela faz acontecer. Se você não tem energia, para tudo. Claro. O setup da máquina na indústria. Então, esse é o primeiro ponto que a rede subterrânea, o Brasil não adotar a opção por rede subterrânea, a gente está pagando essa conta. Temos, por exemplo, acidente. Acontece um acidente no Brasil, por dia, um acidente fatal com a rede aérea. Então a segurança também. Aí, bem, e o que a gente vai fazer? Mas é caro para quem? E quanto? Do que a gente está falando? A gente está falando de um bairro, de um lugar extremamente carente, de um lugar que gera riqueza. Do que a gente está falando? E essa conversa a ANEEL não traz ainda para a gente conversar, para a gente dialogar com a sociedade. Então, eu faço um contraponto aos meus colegas, que eu acho que a gente tem que conversar, tem que entender o porquê que o Brasil, e o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Porque não vai ser, se a gente decidir agora fazer rede subterrânea, não vai ser o ano que vem vai estar pronto. Isso é um projeto do futuro. Desculpa, nem eu nem você vamos comer muito esse fruto. E nem o político que daria ok para isso. Exato. Esse é um ponto Esse é um ponto crucial. Nós tivemos recentemente, você falou de falta de energia, um grande problema numa rede subterrânea, me perdoe, eu não sei detalhes, mas por certo você sabe, ela rompeu por qualquer razão, e provavelmente você tem detalhes para nos passar, e foi um colapso total. Você lembra exatamente do que eu estou falando? E o que aconteceu? Olha, eu acompanhei, né? Eu não sou mais da concessionária, eu não tenho, até um pouco, não é antiético falar de coisa que eu não tenho um conhecimento. Perfeito. Mas eu posso te dar um view. Toda a rede precisa ser cuidada. Você tem que fazer diagnóstico, isso é um problema e isso tem que ser feito. Então, uma das possibilidades, eu vou levantar a hipótese. Perfeito. Pode ter sido isso. A outra, acidente. A maior taxa de falhas com rede subterrânea é acidente com terceiro. Por exemplo, vai a companhia de gás, não pede o cadastro, e aí ela vai lá com o tatuzinho dela e acha uma rede subterrânea. E rede subterrânea, o DEC o FEC que a gente fala, né, a frequência é muito baixa. Mas o DEC, a duração é alta. Porque a rede aérea é muito fácil de se resolver quando comparada à rede subterrânea. A rede aérea está lá, o poste, você viu, o cabo puxa, arruma. A rede subterrânea não, você tem uma técnica, tem que localizar. A tecnologia é uma tecnologia mais nobre. Então você tem que... demora-se mais. E dependendo da situação, pode demorar bastante tempo. Então, uma das coisas
A rede subterrânea no Brasil começou... No Brasil, vamos falar de São Paulo, que é o que eu tenho mais propriedade, 1903, 1902, aqui no pátio do colégio, bem no centro mesmo, são as 3 primeiras, e essa coisa expandiu. Por volta de 1926, 27, a concessão era canadense, eles trouxeram o conceito de reticulado network, que é o mesmo que é utilizado, é o mesmo arranjo elétrico que você tem em Nova York. A confiabilidade é ótima, é a melhor confiabilidade de qualquer sistema. E lá em 1927 eles trouxeram uma tecnologia e começou a expandir a rede subterrânea por São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, depois Brasília, com a inauguração de Brasília, já nos anos 70, Porto Alegre, região de Porto Alegre. Então você teve essa expansão da rede com um sistema muito robusto. E esse sistema, que o pessoal fala, e é muito caro, e é mesmo, porque você tem uma confiabilidade altíssima. Uhum. A pergunta é, precisamos de toda essa confiabilidade? Ou você tem essa confiabilidade que é... Tem gente na Paulista que mora há 30 anos e nunca viu um prédio dele sem energia. Você tem indicadores assim. Precisamos de tudo isso? Talvez não. É essa discussão que vale a pena ter. Mas 12 horas por ano sem energia, não, a gente está em 2. Não dá para achar um meio termo aí? Uhum. Perfeito. Nós tivemos recentemente, ou não tão recentemente assim, quando tivemos as TVs a cabo, nós tivemos um movimento, né, na cidade de cabos subterrâneos, etc. Teve alguma influência nessa ideia de, não, vamos trabalhar a rede subterrânea? Não, isso foi uma coisa muito pontual e que não chegou a ter uma influência como um todo. Isso eu acompanhei um pouco de perto, porque quando eu era responsável, técnico pelo sistema, teve obras de enterramento, isso aí é 2003, 2004, na Avenida 9 de Junho, Rebouças, Cidade Jardim, Eusébio Matoso. Eu fiz a coordenação técnica dessa obra. Então a gente tirou a rede aérea e colocou rede subterrânea. Aí aconteceu a falácia de, não, vamos fazer para embelezar a cidade. Não dá para pensar em embelezar a cidade, falando aqui de São Paulo, né? Então vamos embelezar Rebouças, mas quem vai pagar a conta é o cara da Brasilândia. É o menor sentido, por uma questão de modicidade tarifária. Claro, claro. Então, teve todo esse contexto político que tentou, junto com as TEGs, colocar a rede subterrânea. Só que, às vezes dá uma tristeza no coração esse nosso país, né? A ANEEL e a Anatel não regularam, o poder concedente não regulou esse negócio direito. Então você vai hoje, por exemplo, na Alameda Santos, que é tudo subterrâneo, toda a rede elétrica é subterrâneo, só que você vai ver os postes, está cheio de cabo de telecom. Então isso foi torto, foi colocado de uma forma torta, a gente vai demorar mais tempo para arrumar, mas isso não foi muito bem conduzido, vamos deixar assim. Se tem rede subterrânea, por que tem os cabos, os fios caídos, etc.? Tem rede subterrânea elétrica. A rede subterrânea de telecomunicação é outra. Tá. Existem experiências no mundo, Londres, mas a Inglaterra fez isso. Ela construiu o que a gente chama de galeria técnica, aonde todo mundo estava lá. A elétrica, as telecoms e gás. E gás, eu acho que é gás, eu acho que a água e esgoto, acho que não. Só que até onde eu sei deu errado esse negócio. Porque gás e eletricidade não é não é uma boa ideia eles conviver junto. Tem essa solução, tem muita gente que é a favor dessa solução. Já é um pouco perigosa, mas poderia ser uma solução. Voltando à sua empresa, quais são os seus principais clientes? Não precisa falar nome, se quiser falar também, ok, sem problema. Mas para quem exatamente a sua empresa trabalha? Olha, pensa assim. Uma empresa que consome muita energia, ela compra energia em alta tensão.
para quem não está, a maioria do pessoal que segue o canal aqui é o pessoal da elétrica, mas vamos dizer que não tenha. Pensa assim, você vai comprar um grande volume, então você compra no atacado, você não Sim. compra no varejo. Eu e você compramos no varejo da Claro. nossa casa lá. É atacado. Por que atacado? Porque tem vários benefícios e o principal dele é o preço. É um preço menor. Então essas empresas, a transformação, então ela recebe em 138 mil volts, 230 mil volts, ela recebe em alta e ela tem um transformador que joga isso para baixo. Normalmente, isso é alta tensão, vamos para média tensão. E aí na média tensão, a planta dela, ela normalmente não faz esses varais, essa rede aérea. Ela faz de forma subterrânea, por conta, desde a estética, mas principalmente da confiabilidade. Ela tem uma confiabilidade muito melhor. E aí ela espalha para chegar no seu ponto de produção. Então, você pega aí um fabricante, um montador de veículos. A gente cuida de alguns fabricantes de veículos com isso. A engenharia desse povo tem que estar muito atenta. Por que muito atenta? Porque ele cuida lá do transformador, do disjuntor, só que o cabo, ele acaba, às vezes, negligenciando. Por quê? Porque cabo não é para dar falha, não é para falhar. Só que a pergunta não é se ele vai falhar, a pergunta é quando ele vai falhar, porque vai falhar. Claro, como tudo, em algum momento desgasta. Exato. Até a gente, né? Eu nem queria falar disso, mas... Exatamente. Então, se a engenharia estiver atenta, ela vai entender que o mundo hoje está muito de olho em cabo, porque cabo é um valor muito expressivo dentro da operação. Ele é caro, não é barato. E o que aconteceu? Você tem comitês internacionais, o Brasil tem muito pouquinho. Então, a melhor... as melhores pessoas... Não é melhor, as melhores pessoas, não quero colocar desse jeito. As pessoas que têm mais experiência com rede não estão muito no Brasil. Por quê? Você pega a Alemanha com 80%, os Estados Unidos tem 20%, 25%, mas é um monstro aquilo. Ele é 117 vezes maior que o Brasil, mesmo tendo 20%. Então tem comitês, tem um monte de gente olhando isso. Eu faço parte do SIGRE. O SIGRE é um órgão internacional de engenharia elétrica para o sistema elétrico, fundado em 1921 em Paris. E aí o que você tem? É quase uma ONU do setor de energia. E aí você tem especialistas de todo o mundo participando. Eu tive o privilégio de representar o Brasil em 2 comitês técnicos. Um sobre diagnóstico e o outro sobre localização de falhas em cabo de média, alta, extra alta tensão, onshore e offshore. E criamos um livro que chamamos de brochura técnica, com todas as práticas, as melhores práticas. Aí você tem um outro organismo, que é o IEEE, que é um organismo americano, que desenvolve todas essas técnicas também. Então, se o nosso engenheiro aqui só olhar a ABNT, estamos aí na revisão da 14039, que trata de instalações de média tensão, vai ter um item lá, mas é pouco, é pobre. A gente tem que beber de lá. Eu falo muito, eu incentivo muito as pessoas a entrarem no SIGRE. O nosso presidente do SIGRE, ele fala o seguinte, que ser sócio do SIGRE é menos que um Big Mac combo por mês. E você tem acesso, Flávio, a todo conhecimento desse pessoal de uma forma muito barata. Então dá para a gente desenvolver. Então o engenheiro dessas empresas, ele tem que olhar isso daí. Ele olhando isso, ele internaliza um conhecimento, a curva de aprendizado dele é muito mais rápido e ele cuida melhor do ativo. Perfeito. Bom, a sua empresa, ela detecta onde estão as falhas, como, na verdade, o nível, né, daquele cabo. É mais ou menos isso, a grosso modo?
De maneira bem leiga. Bem leiga. Bem leiga é muito tranquilo. Você tem os cabos, que pode estar dentro de uma grande indústria, dentro de hospitais. Você pega aqui, olha, esses grandes hospitais aqui, todos têm muito cabo subterrâneo. TVs tem muito cabo também. TVs? Muito, sim, muito, sim, muito. sim, sim. A gente tem quase uma vida nova embaixo do solo. Exatamente. Então, você trabalha em 2 critérios, a manutenção preventiva e preditiva e a manutenção corretiva. Obviamente, vários estudos, a manutenção corretiva sempre é a mais cara e a mais danosa, porque ela vai parar no momento que você não quer que pare. Está rolando, toda a linha de produção está acontecendo, a TV pode estar no ar e apagar, que é terrível. Um hospital. Então, a manutenção corretiva ela é ruim, mas ela acontece. Então, imagina o seguinte, como tudo na vida tem começo, meio e fim, a pergunta não é se ele vai falhar, é quando vai falhar, ele pode falhar. Se você não conhece seu ativo, ele pode falhar. Então, ele falhou. Agora, você imagina, tem 5 quilômetros de cabo diretamente enterrado. Abriram a vala, jogaram o cabo dentro e está lá há 30 anos, ou seja, quem participou daquilo já não está mais. Você tem um cadastro mais ou menos e o cabo falha. O que a gente faz da Bauer? A gente faz tudo. A gente localiza o cabo, se for o caso, faz todo o traçado dele, localiza exatamente o ponto aonde está essa falha. A técnica é relativamente simples. A principal técnica é um radar. Como funciona um radar na estrada? Manda um sinal, bate e volta, você tem a velocidade, você tem o tempo, você vai ter o espaço aonde está. Com algumas outras técnicas a gente fala, ó, tá aqui, pode tirar essa terra que a falha está ali. Então, essa é a manutenção corretiva. Mas você não quer isso, você não quer essa dor. Ah, então legal. Então a gente vai fazer um diagnóstico do seu cabo. E no diagnóstico eu vou te dar 2 informações. A primeira é como que ele está de vida. É um cabo de 30 anos, mas ele já está no final da vida dele, na curva da banheira lá. Você precisa colocar no seu orçamento a troca, a substituição, ou não, esse cabo ainda tá ok. É um cabo que não teve muito estresse durante a vida, ele ficou ali, é um cara bacana, ainda tem bastante vida ali. Ok, eu vou te dar essa informação. E eu vou te dar uma outra informação. Tem algum ponto frágil? O cabo tá legal, mas tem algum ponto frágil nele? Lembra que eu falei? 5 quilômetros? Sim, sim. Aí, por descarga parcial, eu vou te falar, olha, naquele lugar tem um problema. Então, você pode ir lá e atuar de forma preventiva. Então, você pode desligar no final de semana, numa condição controlada, acha a falha, arruma, testa de novo, acabou o problema. E você preserva a vida do resto, né? Exatamente, exatamente. Porque se tiver todo mundo muito perto, que já vi isso acontecer muito, uma falha provoca outra que provoca outra. Dependendo do arranjo que tá, uma falha vai provocando, e aí você tem aí um colapso. Muito provavelmente é o que aconteceu aqui em São Paulo. Uma falha provocou outras falhas e ali não tem muito o que fazer, porque o espaço confinado ele é pequeno. Se você tiver que fazer 4, 5 emendas, não adianta você ter as 5 emendas e 10, 15 pessoas. Você não tem espaço físico para todo mundo. Tem que fazer uma, depois tem que fazer outra e depois tem que fazer outra. Muito provavelmente o que aconteceu aqui em São Paulo foi isso. Aconteceu uma falha e essa falha, isso se não foi um terceiro que atingiu, que também foi o que foi vinculado na mídia na época. A sua empresa, ela é vinculada à Áustria. Você tem sociedade com um grupo austríaco, né? Que é o Bauer. Exato. Mr. Como Bauer. foi isso? Isso é uma história bem legal. Eu trabalhei 27 anos na Eletropaulo, entrei como menor aprendiz, fui responsável por todo o sistema subterrâneo de São Paulo. Aí um belo dia, eu não recebi aquela promoção que eu queria tanto. Eu estava muito feliz, eu amava o que eu fazia.
jamais sairia da Eletropaulo, mas eu não recebi. E aquilo, você pode, né, Flávio, você sabe, você pode sentar no canto, ficar chorando, se lamentando na vida, se vitimando, por quê, botando a culpa em alguém. Não é legal isso. Eu tinha um outro sonho, que era empreender, virar empreendedor. É difícil, um cara que está numa posição boa, ganha bem, largar tudo, mas a porrada foi doída para mim. Aí eu falei, cara, eu vou empreender. E aí eu tinha essa solução de ver o diagnóstico em cabos. Isso foi fruto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de 2001, que eu coordenei, e esse projeto gerou muito resultado para a Eletropaulo na época. Eu aprendi a técnica e eu falei assim, olha, tem muita indústria para fazer isso daí, não só concessionária. Eu acho que eu posso montar. Eu li um livro muito legal que chama Estratégia do Oceano Azul, que foram 2 professores de Harvard, que é mais ou menos o seguinte: o Cirque du Soleil foi nesse caminho, que é diminuir custo e pegar um lugar onde não tem ninguém. Pegar um lugar aonde você vai sozinho. O Oceano Azul é o contrário do Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é cheio de tubarão, é um comendo o outro, é aquela briga por preço. Eu fui num lugar onde não tinha ninguém oferecendo isso de forma... Ou você comprava equipamento e tinha uma equipe técnica extremamente especializada, ou você não fazia manutenção em cabo. Eu comecei a oferecer esse trabalho para grandes clientes. E o negócio foi tão bom, e eu tenho um bom contato com a Áustria há muitos anos. Sentei com o senhor Mr. Marcus Bauer, que é o neto do fundador, e a gente resolveu... criar uma joint venture no Brasil. Então eu sou sócio com ele na operação do Brasil. E com isso a gente conseguiu colocar a Bauer, principalmente nas eólicas e fotovoltaica, que precisava muito de soluções que o Brasil ainda estava na 14039, na NBR, que não contemplava, então as empresas não iam, que vinha do Siglet, vinha do IEEE, que eu conhecia muito bem. Então eu comecei a oferecer esse trabalho e a gente cresceu bastante. Temos um market share quase 90% hoje em eólica, fotovoltaica. E sensacional. Então é mais ou menos o seguinte, a minha história eu estava muito feliz lá, mas eu precisava fazer alguma coisa. E agora eu estou muito mais feliz ainda. Costumo dizer que você estava num lago muito confortável, mas agora você foi para o mar, e o mar azul ainda. O mar azul. O lago era bom, mas o mar... Um lago a gente pegava uns peixinhos. Esse daqui dá para pegar uns peixes muito grandes, nada. É mais arriscado, é mais complicado, mas... Porque a vida se dá um pouco de risco também, né? Mas você citou dessas novas energias renováveis, eu diria que só está começando no Brasil, não é, Daniel? O potencial é enorme. O potencial é, assim, absurdo. O Brasil hoje tem instalado em torno de 230 gigas. Se eu errei aí, meus amigos me perdoem, mas é mais ou menos isso. O potencial só de eólica é em torno de 600 gigas. Então, se a gente somar tudo que a gente tem 200. Pode crescer 3 vezes mais. Em fotovoltaica eu nem sei. É um caminhão. O problema é o seguinte, o problema é que o Brasil precisa crescer. O Brasil precisa utilizar mais energia. As pessoas precisam consumir mais energia. Você vai para fora do Brasil, o conforto térmico é latente. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, morei um tempo nos Estados Unidos, o ar-condicionado funciona 24 horas. Na Europa a mesma coisa. A gente aqui não tem essa cultura. A gente passa calor, passa frio. Então, se a gente começar a pensar no conforto térmico, tem um mundo de caminhão aí para crescer. Porém, em quantidades de proporção do brasileiro com o americano, com o europeu, a gente consome muito, muito pouca energia. E é o que está acontecendo agora. Temos um problema de estabilidade do sistema. Então, as eólicas estão sendo desligadas para não desestabilizar o sistema. Chega final de semana,
tem parques eólicos sendo desligados. Que loucura. Porque se eu tiver um desbalanço mais geração do que consumo, eu coloco em risco todo o sistema. O sistema pode desligar. Aí o operador nacional do sistema, ele tem que olhar isso. A ONS, ela é muito cautelosa. A ONS é uma das engenharias do Brasil que eu tenho muito orgulho. Eles operam isso muito bem. Então a gente precisa resolver essas coisas. Precisa consumir, como você falou, né? Consumir. Então eu falei de esse consumo, mas isso aí vai demorar, isso é mudança de cultura, tem um monte de coisa. Mas a conta precisava cair. E aí a gente tem tanto subsídio na conta, mas tanto, que aí a gente volta de novo para o mundo político, que a conta que a gente paga mesmo é isso, e a quantidade de subsídio para estimular eu não sei o que é absurdo. É absurdo. Daria para... Eu ouso a acreditar que daria para a gente passar toda a rede do Brasil subterrâneo com os subsídios que estão na conta. Para energia eólica, tem subsídio para carvão, para geração a carvão. É uns negócios meio absurdo, porque é um lobby atrás de um lobby, o pessoal vai montando e a gente acaba pagando uma conta alta, daí você não aumenta o consumo. Ou seja, estão matando a galinha dos ovos de ouro. Isso é um caminho. Mas tem um outro caminho, que são os data centers. Data center para inteligência artificial, o Brasil pode surfar essa onda muito legal. O data center, ele consome muita energia. E a gente tem sobra de energia. Data centers... Você desliga as eólicas no final de semana. Data center estão muito ligados a empresas que têm uma pegada verde. Então pode usar toda a nossa energia renovável. O que precisa fazer é colocar os players para sentar, conversar e o governo regular isso para dar segurança jurídica para todo mundo. Mas eu entendo que a gente tem uma grande oportunidade. E é isso. Você perguntou, não, a gente está começando, temos muito oportunidades. Porém, tem alguns entraves aí que a gente precisa tirar. Como é que é a vida de influencer no LinkedIn? Eu nos últimos 3 anos, eu fui eleito como uma das 100 pessoas mais influentes, né, por uma revista. Esse trabalho está muito ligado no LinkedIn, eu publico bastante, principalmente falando de rede subterrânea. É muito engraçado, né, porque hoje tem coisas que eu sempre falei e hoje a gente toma uma proporção. Você fala, nossa, que isso? Eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso. O que mudou? Então, eu sou geração X na veia e estou surfando essa onda e está muito divertido, está muito legal. Então, é isso. Chegar em alguns lugares, eu não sou longe de mim ser uma celebridade que nem o meu colega. Que é isso? Mas é interessante, eu vou muito em evento, tudo, e aí é legal porque você começa também a ser mais escutado. Então, é uma experiência bacana, tá divertido, eu vou falar que tá divertido. E a gente é uma honra de receber um influencer aqui no Conexão CrossFox. Quero te agradecer muito, Daniel, muito obrigado pelas suas explicações, e eu já sei porque você é um influencer. Você explica facilmente aquilo que é bem complexo, mas a gente entendeu perfeitamente suas explicações, isso justifica, né? Porque o cara tem interesse, mas se for muito técnico, a gente não entende, mas você colocou muito claramente. Muito obrigado, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço, obrigado pela generosidade, você foi muito generoso comigo, muito obrigado. Ao contrário. Daniel Bento, nosso convidado de hoje no Conexão CrossFox. Um abraço.